Audiodescrição. No canto superior direito, janela com imagem da palestrante. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao módulo 2. Me chamo Viviane e vou me autodescrever neste momento. Sou uma mulher, morena clara, olhos e cabelos castanho escuro. Meu cabelo no momento está preso no penteado coque. Faço uso de um batom rosa claro. Estou utilizando uma camiseta preta e um casaco cinza. Sou professora. No momento, trabalho no Centro de Educação e Vivências, aqui, o SEV. No segundo módulo, nós vamos conversar um pouco sobre as oficinas específicas. E qual o intuito de falar nessas oficinas? Facilitar o processo de mediação e aprendizagem para que venha contribuir com o trabalho de vocês enquanto instituições. Nós abordaremos algumas sugestões de oficinas, qual o propósito dessas oficinas, de que forma a gente pode tornar o nosso trabalho mais efetivo, promovendo a autonomia e o desenvolvimento e manutenção das habilidades dos nossos educandos. Agora, vamos falar um pouco do serviço. O serviço de vivências laborais se dá através de oficinas específicas, que têm o intuito de alcançar as habilidades individuais dos educandos por meio de estratégias, qualificando assim o seu processo de independência e autonomia. Essas oficinas específicas, elas estão elencadas a temáticas e propostas que estão diretamente ligadas a ela. Referentes a este serviço, vale ressaltar que a configuração é caracterizada por uma única oficina por grupo de referência, dessa forma sendo desenvolvida as temáticas específicas ligadas à proposta como mencionadas anteriormente. E o desenvolvimento dessas oficinas específicas anuais, elas têm propostas que possuem início, meio e fim, sendo fundamental para proporcionar aos educandos uma experiência de aprendizado estruturada. O início da oficina, ele estabelece um contexto e os objetivos, permitindo que os educandos compreendam a importância e a relevância do tema de cada oficina e qual é o seu papel durante esse processo, não utilizando apenas como uma produção, mas dando significados e explanando os seus conceitos. Nos próximos slides eu vou estar apresentando para vocês alguns modelos de oficinas da qual utilizamos aqui no SEV. Neste momento, a primeira oficina que eu trago para vocês como uma sugestão é a oficina de horta e jardinagem. A perspectiva dessa proposta é desenvolver, manter e ampliar os conhecimentos acerca dos temas do meio ambiente e sustentabilidade, através do reaproveitamento do descarte de resíduos orgânicos, realização da atividade de compostagem simples, minhocultura, produção de suculentas associados a trabalhos manuais e artesanais, com reaproveitamento de materiais recicláveis. Imagem de um organograma. Projeto Sustentabilidade. Oficina Horta e Jardinagem vinculada ao planejamento e habilidades do PDI com atividade de conservação da horta. A atividade de produção de humus. A atividade de produção de cachepôs. A atividade de trabalhos manuais com reciclado. Atividades de manutenção do minhocário. Nesse slide, observem que eu trago para vocês um organograma que contempla desde a temática da oficina específica anual até a execução das atividades propostas enquanto planejamento. Então, foi escolhida a temática da oficina, foi nomeado o tema do projeto, a partir do projeto foi realizado um planejamento entre os professores da oficina, juntamente elencado com o PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual do Educando, para que se pudesse alcançar as habilidades propostas e os objetivos intermediários dentro do PDI, por meio das atividades. Reparem que selecionamos 5 atividades que foram executadas por meio do planejamento,
como a produção de humus, a conservação da horta, né, a manutenção do minhocário, a realização de produtos artesanais confeccionados pelos nossos educandos a partir de materiais reciclados. Agora, seguem as imagens como resultado de todas as atividades propostas, elencadas no planejamento e no PDI, das habilidades que os professores sugeriram que os educandos deveriam alcançar. São atividades simples, com materiais de baixo custo e fácil acesso, como, por exemplo, a conservação da horta, a manutenção do minhocário, a produção de humus, a confecção dos materiais e artesanatos a partir de reciclados. E fica como sugestão para que vocês possam estar executando nas oficinas de vocês, dentro das possibilidades tanto de custo, material e pessoas para estar realizando essas atividades. A oficina que apresentaremos agora é a oficina do papel artesanal e seus derivados. Qual o objetivo dessa oficina enquanto sugestão, né? Através dessa oficina e suas atividades laborais, criam-se situações reais de aprendizagem, na perspectiva do currículo funcional natural, e possibilita o desenvolvimento das habilidades e competências relativas à gestão, autogestão, relações interpessoais, cuidados pessoais, segurança no ambiente da oficina, incluindo o uso correto dos materiais e ferramentas, explorando, incentivando e ampliando a criatividade dentro do processo de criação. Apresento para vocês o organograma da oficina de papel artesanal. Imagem de um organograma. Projeto Cultura Indígena. Oficina Papel Artesanal vinculada ao planejamento e habilidades do PDI, com atividades de vídeos curtos referente ao tema. Atividades de confecção de artesanato manual. A atividade de confecção de papel machê a partir do corante de urucum. Atividade receita de bolo de aipim. Atividade visita a uma comunidade indígena. Observe que a temática escolhida foi a cultura indígena. Os educandos e os professores fizeram essa escolha numa das rodas de conversa após inúmeras sugestões. A partir da temática escolhida, foi realizado um planejamento junto com o PDI para ver quais as habilidades seriam elencadas para serem desenvolvidas, bem como os objetivos intermediários que seriam utilizados. Trago para vocês como sugestões algumas dessas atividades que os educandos elaboraram. Começaram com vídeos apresentando o assunto escolhido, lembrando como sugestão que os vídeos devem ser curtos e de linguagens acessíveis para o nosso público-alvo. Após assistirem os vídeos, foram confeccionados alguns artesanatos manuais condizentes com as sugestões propostas. Depois, como atividade, foi feito o papel machê, utilizando o corante de urucum, conforme a escolha dos educandos. Foi realizado também uma receita, bem como culminância do projeto, a visita a uma comunidade indígena local. Essas atividades foram de baixo custo e acessíveis. Acredito que vocês, enquanto instituições, também tenham propostas interessantes de oficina, bem como locais para que possam realizar visitas e passeios, assim como materiais reciclados e reutilizáveis até mesmo dentro da instituição, que possam ser manuseados nas propostas elencadas. Observe as imagens relacionadas às atividades propostas pela oficina através da temática sugerida. A visita à comunidade indígena, a confecção de artesanatos manuais, a explanação dos vídeos referente ao assunto abordado, a preparação da receita escolhida pelos educandos,
bem como a atividade principal, que foi a confecção do papel machê utilizando o corante de urucum. Visto que temos muitas possibilidades de realizar atividades de baixo custo com materiais acessíveis. Agora, como sugestão, trago para vocês a oficina de artes aplicadas. A oficina visa a estimulação da criatividade, o exercício das habilidades manuais, o desenvolvimento de competências e conhecimentos relativos às atividades de autogestão, associadas ao aprimoramento das habilidades cognitivas e funcionais, por meio das atividades laborais relacionadas às artes aplicadas. Especificamente no que diz respeito ao manuseio desses materiais a serem transformados, utilizam-se das mais variadas técnicas e recursos possíveis, e trago algumas sugestões para vocês aqui nesse momento, como decopagem, papietagem, bijuterias artesanais, trabalhos com MDF, pinturas em tecido, dentre outras possibilidades. A gente sempre lembra que a atividade laboral, ela não é o foco principal da oficina, e sim um meio para alcançar a melhoria na qualidade de vida dos educandos, permitindo ao sujeito a valorização do trabalho manual, visando a produção sustentável e consciente. Trago para vocês agora o modelo de organograma da oficina de artes aplicadas. Reparem que a proposta trabalhada juntamente com o grupo foi o projeto escolhido Cultura Italiana. A professora fez como atividade uma roda de conversa para falar sobre a cultura, mostrar algumas imagens a respeito do país, a Itália como objeto de pesquisa. Como uma das atividades trouxe a decoração da roupa que seria utilizada para a dança, relacionado a uma apresentação, a confecção de pinturas de pano de prato com motivos relacionados à Itália. Na sala cotidiana, que é um espaço que disponibilizamos para fazer algumas intervenções de vida diária, foi realizado com os educandos a receita de uma pizza, da qual eles produziram, degustaram no final da atividade. E a culminância do projeto Cultura Italiana foi a apresentação de uma dança típica, a tarantela. Reparem que todas essas atividades estão elencadas tanto à temática da oficina específica como ao projeto em si. Foi realizado um planejamento bem minucioso com os detalhes do que seriam abordados referente à cultura e elencando as habilidades que gostariam de ser alcançadas em relação aos educandos, visando os objetivos intermediários do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Como vocês podem ver, as imagens aqui representam o resultado da oficina de artes aplicadas do projeto Cultura Italiana. Observem que os educandos estão em todo momento executando as atividades propostas com e sem mediação. Quando você elabora uma atividade e permite que o seu educando a execute, isso traz mais autonomia e independência para o educando, de forma que ele possa replicar no seu cotidiano. São atividades simples, como já mencionadas em exemplo de outras oficinas, práticas, que vocês podem estar realizando de acordo com a proposta que vocês optaram dentro da oficina específica anual aí na sua instituição. Muito bacana também explorar a comunidade da qual vocês vivem. Eles trazem locais, espaços, tanto no comércio quanto às vezes algum espaço turísticos que vocês possam aproveitar e elencar junto ao projeto. Fica como dica essa proposta apresentada. Audiodescrição CAP FC